Olá, alunos. Estou aqui para orientá-los com relação ao bloco 5 de atividades de nono ano para Geografia. Vamos utilizar para fazer essas orientações a plataforma que vocês estão utilizando para a execução das atividades, né? Então, aqui nós temos o bloco 3, que foi o que vocês iniciaram no uso da plataforma para a realização das atividades. O tema Economia da Europa. Lá no canal do YouTube, Inês Prado Oficial, tem as informações, as orientações em vídeo sobre esse bloco. Se você não fez, você deve acessar a plataforma e fazer, né? Tem lá a aula teórica Economia da Europa, tem uma atividade extra de análise de imagem, tem os exercícios, são 10 exercícios, né? Aí depois tem o bloco 4, que também, lá no canal Inês Prado Oficial, né, no canal do YouTube, tem orientações para a execução dessas atividades, destaques principais, e o conteúdo. Já aparece aqui o conteúdo do nosso livro didático, que é a Vontade de Saber, blocos econômicos, a parte conceitual, que eu destaco para vocês as informações principais, os exercícios sobre blocos econômicos. Aí depois vem conteúdo sobre a União Europeia e exercícios sobre a União Europeia. Então, fazendo uma retomada aí do que nós já temos dentro da plataforma de estudos e que vocês, se não fizeram, precisam fazer. E recorram às orientações lá nos vídeos, no canal da escola, para facilitar o entendimento. Hoje nós vamos falar sobre o bloco 5. Então, o bloco 5, ele traz 2 assuntos. Ele traz a Europa Oriental, que faz parte dos nossos estudos anteriores, do bloco 3 e do bloco 4, e exercícios, são 6 exercícios em cima desse conteúdo de Europa Oriental. Depois ele traz o nosso próximo assunto, que é a introdução ao continente asiático, com caracterização principalmente física do continente asiático. Então, vamos começar aqui os entendimentos, os destaques relacionados à Europa Oriental. Antes de começarmos a falar sobre esse conteúdo, é importante que vocês façam anotações a respeito da leitura desses textos. Então, destaquem aí no caderno as informações principais, porque elas vão auxiliar na hora de execução das atividades. Ajudam a facilitar a aprendizagem com relação ao conteúdo. As anotações a gente pode usar também na retomada para a sala de aula, como um norteador das nossas discussões, para eu saber como vocês fizeram a leitura, né? Podem nos ajudar também nos plantões de dúvidas, né? As suas anotações a respeito dos assuntos principais também podem conter aí as suas dúvidas. É importante que contenham suas dúvidas, para que a gente possa conversar sobre elas e tentar resolver aí da melhor maneira possível nos nossos plantões, né? Então, começando aqui com o assunto Europa Oriental. Então, quando nós falamos em Europa Oriental, nós estamos falando do leste europeu, tá? Então, aqui é preciso lembrar lá da divisão do mundo em hemisférios ocidental e oriental. Aí estamos falando de um eixo normativo da cartografia para dividir em leste e oeste, né? Quando a gente fala de Europa, é uma divisão da Europa, onde a parte do continente europeu, que é aquela banhada pelo Oceano Atlântico, é a Europa Ocidental. A gente já falou sobre isso em blocos anteriores, né? E parte do continente europeu, que está na porção leste, está ali na divisa com a Ásia, né? Então, para a localização do que é essa Europa Oriental. Lembrando que lá no princípio vocês aprenderam sobre Ocidente e Oriente a partir do meridiano de Greenwich, que divide o mundo em Ocidente, que está a oeste, né, o hemisfério ocidental, e Oriente, que é o que está a leste. Usando desse tipo de divisão, não considerando expressamente, não,
o meridiano de Greenwich, considerando, sim, a situação histórica do continente europeu, aí na divisão do mundo, lá na regionalização entre o capitalismo e o socialismo, como divisor do que é essa Europa, a porção de Europa considerada ocidental e a porção de Europa considerada oriental. Aí eu posiciono a Rosa dos Ventos nesse centro divisor econômico, e daí tem o continente europeu da porção leste, considerada oriental, e da porção oeste, considerada ocidental. Tá? Sempre que eu quero localizar alguma coisa, eu posiciono a Rosa dos Ventos no centro do que eu quero localizar e faço essa localização geográfica em leste, oeste, norte, sul, né? Lembrando dos conceitos cartográficos aí. Estou pensando na Rosa dos Ventos lá no centro do continente europeu. Estamos falando da porção leste do continente europeu. Bom, a Europa Oriental, ou leste europeu, representa o conjunto de países que pertencem ao antigo bloco socialista, que era chamada de URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E isso após esse fim, né, do bloco socialista, acontece aí no final dessa Guerra Fria, que era a disputa entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, né? A expressão utilizada para a separação entre ocidental e oriental no continente europeu é conhecida como cortina de ferro. Então vocês vão ter esse questionamento lá nos exercícios, né? Prestem bastante atenção nesse momento da aula, façam as anotações, porque você vai usar lá para fazer os exercícios, né? Então, o divisor do posicionamento lá para verificação do que é Ocidente, do que é Oriente na Europa, recebeu esse nome aí, cortina de ferro. É aquela linha divisória entre o que é a Europa Ocidental e o que é a Europa Oriental. Esse termo menciona a fronteira entre duas partes da Europa. Então, aqui tem a simbologia desses dois, né? Fazendo a divisão do mundo, né? Quem se alinhava a um e quem se alinhava ao outro, ao capitalismo e ao socialismo, né? A contabilização disso, uma charge, né? Aqui está um mapa com a divisão entre Europa Ocidental e Europa Oriental. Então, aqui a linha divisória é conhecida como cortina de ferro, né? Então, aquilo que eu estava dizendo para vocês a respeito da Rosa dos Ventos, né? Ela aparece aqui no canto, aparece um indicador do norte, né? Não aparece ela inteira, mas eu tenho que imaginar ela aqui no centro, a Rosa dos Ventos, né? Se a gente tivesse ela aqui no centro, aqui a porção norte, a porção sul, à direita, o leste. Então, aqui olha o leste europeu e à esquerda, o oeste. Sempre de frente para o que eu quero localizar, pensando na Rosa dos Ventos no centro. Então, aqui, onde tem essa linha que é chamada cortina de ferro, olha aqui na legenda. De frente, direita, leste. Então, aqui está o leste europeu, ou ainda a Europa Oriental. E à sua esquerda, o oeste europeu, a Europa Ocidental. Então, aqui tem na legenda, olha, em amarelo, a Europa Ocidental, os países capitalistas, e aqui nesse vermelho, laranja, países socialistas. Então, na ocasião dessa disputa, conhecida como Guerra Fria, a Europa se dividia dessa forma aqui. A Europa Oriental e Europa Ocidental. Importante que você faça anotações sobre isso. Então, aqui já dá para perceber quais países compõem esse leste europeu, né? Então, a designação aqui dos que faziam parte da antiga União Soviética e, portanto, partilhavam aí essa região que compõe a Europa Oriental. Aqui, olha, tem uma informação importante para vocês, né? A cortina de ferro é uma fronteira simbólica.
porém, em algumas partes foram construídos muros para separar os dois lados, como na Alemanha, por exemplo, né? Continuando aqui, países da Europa Oriental. Então, o lado oriental da Europa possui cultura, história, línguas e costumes diferentes dos países da Europa Ocidental. O lado oriental, as línguas são eslavas, então, como a língua russa, né? Então, essa é a designação. As religiões são variadas entre cristianismo ortodoxo, protestantismo e islamismo. Então, uma variação de religiões, né? São, em geral, países menos desenvolvidos que a parte ocidental, também menos conhecidos, né? Quando a gente fala em Europa, rapidamente você cita nomes de países da Europa Ocidental, que são os mais conhecidos. Raras vezes se ouve menção sobre esses países da Europa Oriental. Quando a gente pergunta em sala de aula, a gente está em sala de aula e pergunta, quais países? Vamos começar a estudar a Europa. Quais países da Europa vocês conhecem? Geralmente, o que eu ouço dos alunos são nomes de países que compõem a Europa Ocidental, por ser mais desenvolvida, por estar mais na mídia, mais conhecida, né? Bom, lista dos países da Europa Oriental. Então, aqui tem uma lista do que vocês vão ver no mapa lá adiante, né? Então, Albânia, Bielorrússia, Bósnia, Bulgária, Croácia, Geórgia, e aí tem todos eles aqui. Importante fazer suas anotações a respeito disso, situar no mapa, não só ler os nomes dos países, mas situar no mapa, fazendo a localização da posição geográfica deles, fato que faz com que eles sejam leste europeu, oriente do continente europeu, né? Quais países listados acima você conhece, né? Quais você já ouviu falar, já tinha ouvido falar desses países? Então, coloque lá nas suas anotações. Mapa dos países da Europa Oriental. Então, aqui, olha, a parte que é a Rússia, né, que é a parte europeia. A Rússia é um país transcontinental, então tem a parte dela que é a Europa e tem a parte dela que é a Ásia, né? E em colorido, aqueles países listados lá, né? Então, a Bulgária, a Romênia, a Ucrânia, né? E dentre outros aqui. Faça a localização, faça suas anotações a respeito, né? E em cinza, tá aqui a Europa Ocidental, que nós vimos anteriormente, tá? Então, colorido, a Europa Oriental, ou leste europeu. Bom, aqui tem um vídeo que apresenta paisagens da Europa Oriental. Tem aqui o canal, você pode clicar aqui, ver o vídeo com tranquilidade, para poder entender melhor a paisagem desses países do leste europeu, ver as semelhanças dentre as paisagens que vocês vão observar. Se possível, vejam também a comparação de paisagens de países da Europa Ocidental, para ter um nível de comparação do que mais aparece na paisagem, se as paisagens se diferenciam, como elas se diferenciam. Então, façam a observação dessas transformações na paisagem a partir do vídeo. Bom, a transição econômica do leste europeu. Então, quando finaliza lá a Guerra Fria e se dissolve o que era a antiga União Soviética, esse leste europeu ele passa a se adaptar à condição do sistema econômico capitalista, né? Então, ele faz uma transição entre o socialismo para o capitalismo, né? Então, isso ocorre após a Segunda Guerra Mundial. Em 1990, o modelo estatal se torna defasado, né, que é o antigo lá, do socialismo, com o surgimento de novas tecnologias e um novo modelo industrial para suprir a abertura de mercados. Então, o corte de subsídios, auxílios a empresas estatais, o que ocorria lá no socialismo, né? Liberação dos preços,
surto de inflação, aumento dos preços, desvalorização das moedas locais desses países, a consequência, falência de muitas empresas, queda da produção e dos níveis de empregos. Continuando, tem uma videoaula que vocês podem assistir, devem assistir, fazer anotações para entender essa Europa oriental e dentro desse passado socialista. Então, para compreender melhor essa realidade, é bom que assista o vídeo, que faça as anotações, tá? Bloco econômico. Então, medidas para passar por esse processo de transição dentro de sair do socialismo para o capitalismo. Então, viram que eles tiveram vários problemas relacionados a essa mudança de modelo de sistema, né? Eles tinham uma organização diferente. Então, o forte do capitalismo é a industrialização, que ocorria de uma forma diferenciada dentro desse bloco da União Soviética, dentro do sistema lá socialista, né? Aqui é a criação de um bloco que veio como uma forma, SEI, né? Que veio como uma forma de cooperação entre os países que separaram da extinta União Soviética. Então, eles se uniram em um bloco para tentar superar aqueles problemas que a gente viu listados anteriormente, né? Então, a baixa industrialização, a industrialização submetida a controle do Estado, aí o desemprego, a entrada de mercadorias de fora, a desvalorização, tudo, aumento da inflação, que eles passaram a sofrer e precisavam lidar com esses problemas novos, né? Então, qual foi a medida que eles adotaram? Se unirem em um bloco cooperativo. Esses países se uniram nesse bloco, que é chamado Comunidade dos Estados Independentes, aqui, ó. Aqui o nome deles, né, os países que formam o bloco, tá aqui os nomes, né, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, né? Então, façam essas anotações, dentre os outros aqui, né? O bloco teve início em dezembro de 1991, a finalidade de desenvolver os países membros, estabelecer uma relação de ajuda mútua. Lembra que quando a gente fala em bloco econômico, nós estamos falando de países que se juntam com um interesse em comum. E o interesse em comum aqui era se fortalecer diante dessa transição de sistema econômico pelo qual eles estavam passando. Essa ajuda foi necessária, pois a transição do socialismo, como eu disse para vocês, para o capitalismo trouxe muitos problemas econômicos e sociais, como, por exemplo, após o fim da União Soviética, alguns países desmembrados não tinham muitas indústrias em seu território, necessitavam importar de outros países, e aí a SEI fazia a regulação disso, dessa troca comercial, né? A criação da SEI substituiu o modelo de produção socialista para o capitalista. Essa mudança trouxe privatizações, então a empresa que antes era do governo passa a ser privada, né? A venda dessas empresas estatais. Também o livre comércio, que não acontecia, né? E nos moldes das bases do capitalismo, ao invés do socialismo do qual eles faziam parte, né? Mapa dos países que compõem essa comunidade, né, que é a SEI, aqui o nome deles. Mais uma vez, façam as anotações, façam a localização desses países, dentro do que é esse continente europeu, dentro do que é essa Europa ocidental, Europa oriental, dentro desse contexto do que nós estamos estudando, né? Observem bem o mapa, porque ele vai ajudar bastante na aprendizagem sobre esse conteúdo e na execução das atividades que vem depois, né? A Rússia, como eu disse para vocês, é um país transcontinental, né? Então ele faz parte, esse país faz parte do continente europeu e faz parte do continente asiático também, né? É o maior país em área da Europa Oriental e do mundo. Tá? É o maior em área territorial do mundo
e na Europa também é o grande destaque. Foi o centro da antiga União Soviética, né? É um país transcontinental, porque transcende a área territorial de continente, né? Está tanto na Europa quanto na Ásia. Grande maioria da sua população vive do lado europeu do país e na porção centro-sul, já que o norte da Rússia, o clima é polar. E a gente já viu, em outros momentos de aprendizagens aí em geografia, que o aspecto clima, né, que é um aspecto físico, natural, é muito importante quando a gente vai considerar a distribuição da população, a ocupação do solo, o uso do solo, e em climas polares tudo é mais difícil, né? Devido às condições ali de cobertura por gelo em grande parte do ano, né? E as dificuldades são imensas para cultivos, para a criação de animais, para a sobrevivência humana. Então, as áreas mais quentes, dentro dessa condição climática, né? Estão temperadas, né? São mais ocupadas que as áreas polares russas, né? A Rússia passou por uma grave crise econômica na década de 90, como todos os outros países. Eles tiveram que se adequar a um novo sistema econômico e essa transição trouxe graves problemas, né? Durante a transição de uma economia estatal, que era do socialismo, para uma economia de mercado, que é o capitalismo, né? Então, houve uma desvalorização da moeda, as importações diminuíram e investidores deixaram de colocar dinheiro no país. Com a baixa nas importações, a indústria russa teve que se aprimorar para complementar os produtos que deixaram de vir de outros países. Também houve uma necessidade de um desenvolvimento acelerado, né, para dar conta dessa defasagem, desses problemas que eles enfrentaram. A melhora na produção interna da Rússia, junto com a valorização do petróleo, do gás natural explorados pelo país, ajudaram a reverter esse quadro de crise econômica. Aqui tem uma imagem da Rússia, né? Lá de Moscou, a capital. O tipo de construção em abóbada, né? Com esses cumes, que vocês vão ver em várias paisagens do leste europeu, né? Análise de gráfico. Importante, quando vai fazer análise de gráfico, fazer como se faz lá do mapa, prestar atenção em cada detalhe. Tudo nos interessa para essa leitura ser uma leitura eficiente, ajudar a gente a compreender melhor esse conteúdo, né? Aqui nós temos a porcentagem de desemprego na Rússia durante os anos de 1992 até 2017. Então, o período de transição do socialismo para o capitalismo. Então, por volta de 1998, o desemprego atingiu seu pico, né? Cerca de 13%. Então, aumenta aqui, ó, o desemprego. Aqui é o período de 1998, onde atinge o pico, olha aqui, ó, os 13%. Durante a grave crise, nesse período de transição, após os anos 2000, teve menos variação de porcentagem de desempregos. Então, aqui a gente vê, olha, depois de 2000, vem uma queda, né, no desemprego. Aqui tem, de novo, um aumento, mas não chega perto do que foram esses 13% aqui em 1998, né? Depois queda novamente um pico, mas também inferior ao anterior. E aí uma estabilização. Então, é importante prestar bastante atenção na análise do gráfico e cada informação importa aqui. Então, preste atenção aqui nas porcentagens, no eixo que corresponde às porcentagens, no eixo que corresponde à periodização, né, no período 1992, 1997, a estimar os intermediários, né? Ele não mostra 1998, né? Mas dá para ter uma ideia de que fica mais ou menos por aqui, né? Aí 2002, 2007, 2012, 2017. Então, fazer a análise do gráfico, observando cada item, né? Gráfico, mapas são extremamente importantes.
Aqui as referências bibliográficas. Então, aqui, que informações foram utilizadas para fazer essa aula, para montagem desse conteúdo que acabamos de estudar, né? Vocês podem retomar essas fontes, aqui estão links, ó, de acesso aos conteúdos que eles utilizaram, vocês podem consultar, saber mais, as reportagens, né? Vocês podem acessar para saber mais sobre o assunto, sugestões de vídeos que estão aqui dispostos na aula, que vocês podem deixar aqui para o fim e visualizar, ou ver lá no link que está no meio ali do conteúdo, inserido para que vocês saibam mais sobre o que nós estamos estudando, né? Então, feito isso, observado as orientações, a partir desse vídeo que eu estou aqui fazendo para vocês, da leitura atenta dos textos, imagens e gráficos, vocês estão aqui preparados para voltar para as atividades, né? Aqui. Executar as atividades correspondentes ao conteúdo Europa Oriental. Então, aí acesse os exercícios, são 6 exercícios. Façam a leitura atenta, a correspondência aí do que está pedindo no exercício, com as alternativas, a melhor escolha. Se perceber que mesmo se empenhando, fazendo o exercício com atenção, com cuidado, olhando nas anotações, ou aconteceram erros, refaça o caminho, refaçam os exercícios, voltem às anotações, voltem aos vídeos, para que tenham uma melhor eficiência da aprendizagem e a atividade seja executada na íntegra, com sucesso, né? Não deixe a atividade pendente, sem fazer, reveja, refaça, importante. Agora vamos para um segundo conteúdo do 5º bloco, né? O segundo conteúdo é o início do que é o continente asiático. Os primeiros aspectos são as características gerais, né? As características de localização e os aspectos naturais, os aspectos físicos, né? Então, quando a gente fala de continente asiático, ele está situado na porção oriental da Terra. Lembram lá do eixo, que eu acabei mencionando para vocês lá, quando estava falando de como definir o que é leste e o que é oeste. Essa noção, ela vem lá da Rosa dos Ventos, né, para localização geográfica, instrumento cartográfico importante, né, onde o posicionamento central do eixo, nós temos norte e sul e temos o leste e o oeste, né? E aí o eixo, pensando no mundo, mostrando para vocês aqui no mapa, né? Pensando no mapa mundi, o eixo central aqui, está aqui o eixo norte e sul e o eixo oeste e leste. Aqui está a Rosa dos Ventos, ó, norte, sul, oeste e leste. Nessa divisão, a gente considera o que a gente já viu lá, fazendo uma retomada rápida, né, de localização geográfica, as linhas imaginárias principais, né? Então, aqui, para a divisão em hemisfério norte e sul, nós temos a linha do Equador, né? E para a divisão de hemisfério oriental, que é o leste, e hemisfério ocidental, que é o oeste, nós temos o meridiano de Greenwich, né? Então, quando a gente pensa em localização do que é o continente asiático, percebam que ele está na posição geográfica aqui, leste, ou seja, oriental, de frente para a Rosa dos Ventos, pensando no mapa mundi, aqui está, olha, tem que pensar na Rosa dos Ventos no centro do mapa para fazer essa localização. Então, aqui no eixo leste, porção oriental, está aqui o continente asiático, todinho, localizado na porção leste, hemisfério oriental. Então, é importante ter em mente, quando se fala em Ásia, essa localização geográfica da Ásia, né? Então, ela está toda a leste do meridiano de Greenwich, suas terras estão
na maior parte no hemisfério norte, voltando aqui para o mapa, né? Lembra da linha do Equador, dividindo o mundo em norte e sul. A Ásia está totalmente localizada no hemisfério norte e totalmente localizada no hemisfério leste oriental, tá? Então, qual é a localização da Ásia no mundo? Está localizada a norte e a leste, tá? Continuando aqui, além disso, é um continente mais extenso, é o mais extenso deles, né? Com aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, corresponde a aproximadamente 30% total da área da Terra, né? Por ser tão extenso, tanto no sentido leste-oeste, olha, sentido leste-oeste. Então, aqui, ó, de frente para o mapa, direita-leste. Então, leste-oeste. Ele é extenso nesse sentido, leste-oeste, oeste, quanto no sentido norte-sul. Olhando para o mapa, olha, norte-sul. Então, a Ásia ela tem grande extensão nos dois sentidos, né? Então, quando a gente pensa no sentido leste-oeste, aqui nós temos os fusos horários, que são delimitados por essas linhas verticais, né? Usamos das linhas verticais dos meridianos para definição dos fusos horários. A Ásia tem vários fusos horários por conta dessa grande extensão leste-oeste do continente. Considerando essa grande extensão norte-sul do continente asiático, nós também temos uma grande extensão latitudinal que é utilizada para a definição dos climas, para a delimitação das zonas térmicas. Então, a Ásia tem uma variação imensa de paisagens naturais, porque está numa grande faixa latitudinal, no sentido aqui, norte-sul, tá? Porque os paralelos, eles são considerados para a delimitação dos climas no planeta Terra, né? A definição das zonas térmicas. Então, os paralelos principais, os que recebem um nome, que a gente já estudou bastante lá no passado, né? Eles delimitam as zonas térmicas. E daí são um fator preponderante aí para a variação das paisagens naturais, já que o clima, ele define o tipo de vegetação, o tipo de solo, né? E toda essa variação de paisagens, relevos, formatos dos relevos, né? Então, aqui, ó, voltando para esse trechinho que é bastante importante, vou reler para vocês, ó. Por ser tão extenso, tanto no sentido leste-oeste, quanto no sentido norte-sul, a Ásia possui diferentes paisagens, relevos, climas e vegetações. Então, isso é muito importante. Eu aconselho a fazer uma anotação disso no caderno. Aqui é a divisão regional, né? A Ásia também está dividida em regiões. Quando a gente fala lá de Europa, a gente utiliza muito o leste europeu, a Europa oriental, a Europa ocidental, né? Entre as possíveis regionalizações ali do continente europeu. Uma bastante utilizada é essa. Agora, quando a gente fala em Ásia, ela também tem as suas diferenciações, né? Quando a gente fala em América, lá está a América do Norte, América Central, América do Sul, ou América Anglo-Saxônica, América Latina, lembram disso? Quando a gente faz essas delimitações, né? Essas divisões, isso significa regionalizar de acordo com critérios. A Ásia também tem, todos os continentes têm suas regionalizações, né? Como também países, né? Se regionaliza de acordo com critérios estabelecidos para estudar um determinado lugar, para compreender melhor aspectos físicos, econômicos, sociais, né? Então, vamos aqui pensar numa regionalização do continente europeu. Existem várias, uma delas é essa daqui. Assim como a Europa, a Ásia é constituída de dezenas de países. Então, vamos colocar aqui aproximadamente 45 países. Então, é preciso pensar aqui que existem países no continente asiático que eles são transcontinentais. Eles pertencem tanto à Ásia quanto à Europa. Então, depende do livro que você está consultando, do Atlas,
aquele país pode estar classificado como Ásia, já que ele tem porção de território nos dois continentes, ou como Europa, né? Por isso a variação. Então, aproximadamente 45 vocês vão encontrar lá. Assim, para se estudar a Ásia, usa-se a regionalização de continente em 6 regiões, aqui eu estou por essa, que são diferentes em economia, etnias, cultura, língua, religião, clima, né? Então, quais são essas regiões? Vamos ver aqui no mapa, né? A Ásia, divisão regional. Aqui, nós temos em vermelho a Ásia setentrional, a porção norte do continente asiático, né? Setentrional também é conhecida como norte, tá? Essa palavra, aí você pode anotar, que o significado de setentrional é norte. Então, aquela é a Ásia, porção norte, também chamada setentrional. A Ásia Central, aqui em verde, né? A porção central do continente. O Oriente Médio, que é uma região bastante conhecida do continente asiático, né? A Ásia Meridional, que é essa porção aqui que tem um destaque para a Índia, né? Olha a Índia aqui. Meridional também, você pode anotar aí, dita sul, porção sul do continente. O Sudeste Asiático, está aqui, ó, o Sudeste Asiático, posicionando a Rosa dos Ventos aí no meio do que é a Ásia, você vai perceber que é chamado Sudeste por aquele motivo que eu disse para vocês, né? É um ponto colateral que está entre leste e sul, por isso Sudeste, tá? Então, aqui está o Sudeste Asiático e aqui o Extremo Oriente. Então, a parte extrema localizada na porção leste do continente asiático. Então, aqui o Extremo Oriente. O Extremo Oriente está aqui, ó, está o Japão, está a China, né? Então, ao fazer e outros países, ao fazer a leitura do mapa, faça uma leitura tentando localizar os países, fazendo anotações, prestando atenção em cada detalhe dele. Esse mapa vai ser utilizado para a execução das atividades, né? Para você fazer as atividades bem feitinhas, você precisa sempre retornar ao mapa, aos mapas, né? Aqui tem um vídeo que você pode recorrer a ele, assistir para ver essas paisagens da Ásia, né? Os países asiáticos retratando na caracterização da paisagem a diferenciação entre as culturas, como são essas paisagens asiáticas, né? Então faça o acompanhamento do vídeo pensando e registrando o que vocês estão vendo, essa variação de paisagem é importante para melhor aprendizagem desse conteúdo, né? Características naturais. Quando a gente fala naturais, vocês podem também ver menção a isso como características físicas, tá? Que é a mesma coisa. Então, aqui começa a dizer para vocês sobre o relevo, que é a cobertura, o desenho da cobertura da superfície terrestre no que é o continente asiático, tá? Então, como é que é o formato, como é que é a composição, o desenho dessa superfície terrestre na Ásia, né? Então, aqui, olha, as formações do relevo na Ásia são planícies, planaltos, montanhas, depressões. A caracterização delas é bastante importante, que vocês leiam com atenção, façam anotações. Então, as planícies. Como no estudo do relevo de outros continentes, não é só da Ásia, não é só na Ásia que isso acontece. As planícies são as áreas mais ocupadas, porque ela facilita a ocupação humana. Nas planícies, a lavoura, cultivar alimentos, né, é uma coisa mais fácil, solos mais férteis, a criação de animais, a obtenção de água, tudo colabora para a ocupação humana, para a maior concentração. E na Ásia não é diferente, né? Então, as planícies são extensas, geralmente muito férteis. As planícies são áreas extremamente povoadas na Ásia, devido à facilidade na produção de alimentos, né? Nessas planícies vivem povos desde a antiguidade, como chineses, hindus na Índia, né, árabes. Os planaltos e montanhas estão presentes em grande parte da Ásia, destaque para a Cordilheira do Himalaia, a gente vai ver no mapa, né? Maior conjunto de montanhas da Terra, chegando a ter 8.850 metros no Monte Everest, que é um grande destaque dessa área montanhosa.
As placas tectônicas têm essa atividade na Ásia, né? Nessa área, nessa caracterização aí de relevo, a gente precisa levar em consideração o que vocês já estudaram lá anteriormente, a respeito da tectônica de placas, dos movimentos tectônicos que tem como consequência terremotos, tsunamis, né? Vulcanismo, áreas de vulcanismo, né? Bom, assim como as formações de montanhas ou dobramentos modernos, que é algo lento e constante, produto dessa movimentação da superfície terrestre, né? As depressões. As principais depressões são as dos mares Cáspio, Mar Aral, Mar Morto. Essa última, que é do Mar Morto, fica 395 metros abaixo do nível do mar e é a depressão absoluta mais profunda do planeta Terra. Então, a gente tem lá o nível do mar zero e a depressão significa que é uma área de desenho da superfície terrestre que está abaixo dessa linha zero, que é o nível do mar considerado aqui. Então, é para baixo, por isso depressão, para baixo no relevo, né? Como a área montanhosa é para cima, a consideração em metros, para cima do nível do mar aí. Aqui, nós temos um mapa do IBGE, né? E a caracterização de relevo do continente asiático. Então, aqui, olha, bem no centro, aquilo que eu disse para vocês, ó, o nível do mar, o zero, né? Então, essa definição de legenda aqui, do verde para cima, nós temos o que está situado acima do nível do mar. Então, aqui, as planícies, né? Aqui, ó, zero, o verde dentro do mapa significa que nós estamos numa altitude de 0 a 150 metros em relevo, em altitude, acima do nível do mar. Aí, esse verde mais claro, de 150 a 300 metros. Aí, vai subindo conforme a coloração. Então, ó, essa coloração em tons de laranja, indo para o marrom, são áreas mais altas do relevo. Então, aqui, esse tom de marrom aqui mais escuro, que está localizado aqui no mapa, vejam a espacialização dessas cores no mapa, né? Então, ele está entre 3.000 metros a aproximadamente 4.500 metros acima do nível do mar, essas áreas, em marrom mais escuro. E esse tom aqui, arroxeado, né, está acima de 4.500 metros acima do nível do mar, né? Então, aqui, olha, em volta, vocês estão vendo aqui a inscrição, a Cordilheira do Himalaia. Aqui em cima, o Planalto do Tibete, e essa localização montanhosa, né? Que a gente já disse ali anteriormente no texto. Aqui em verde, as áreas de planícies mais baixas, né? E aqui, na legenda, abaixo do nível do mar. Então, as áreas, mesmo olhando na designação aqui, mesmo o oceano, percebam diferentes tons de azul, né? Que são as diferentes profundidades também nas águas. As áreas mais escuras nas águas são áreas onde o oceano também é mais profundo, né? São as áreas mais profundas a serem consideradas quando você tem uma legenda dessa. Então, as profundidades aqui, tá? Continuando, as características naturais físicas, ali nós vimos a especificação de relevo. Então, aqui vemos a hidrografia. Então, as águas. Sobre a hidrografia, os rios asiáticos, eles são diferentes dos rios europeus. A gente vê lá que os rios europeus são rios mais curtos, né? Na Ásia, não, são rios mais longos, bastante volumosos, nascem nas maiores altitudes do continente, no interior, e correm em direção às planícies. Se a gente voltar naquele mapa anterior que mostra o relevo, né? A gente pode perceber ali a caracterização dos rios europeus, os rios asiáticos, né? Então, eles nascem nos lugares altos e se encaminham para as porções mais baixas, né? Olha aqui a localização, a nascente, né? E o caminho que o rio faz em direção à planície, né? Aqui o caso é o Ganges, né? Deixa
gente vai ver essa localização mais aprofundadamente, analisando aqui o texto e voltando no mapa. É importante sempre voltar no mapa. Então, à medida que você vai vendo o nome do rio aqui, volta no mapa e vê onde esse rio está nascendo. Você vai observar, se você se encaminhar para a legenda e a espacialização daquela cor, então a distribuição daquela cor no mapa, você vai observar que os rios, eles estão nascendo naquelas áreas mais escuras, mais altas, e se encaminhando para a porção que está em verde ali, que são as planícies, né? Os oceanos, desaguando nos oceanos ali. Os principais rios, aqui tem o Rio Amarelo, o nome dele aqui, o Rio Azul, também o nome, né? O Mekong, a localização China, Tailândia, Vietnã, os rios Indo, Ganges, e façam a localização, olhem as nascentes, olhem o caminho que esse rio faz, né? Entre os lagos se destaca o Mar Cáspio, de águas salgadas, que é o maior lago do mundo, né? Os rios asiáticos assumem grande importância por fornecer água para a agricultura, pecuária e para as pessoas, né? Produção de energia, são grandes hidrelétricas, utilizando o movimento dessas águas, né? O acúmulo, o represamento dessas águas de rios. Transporte, lazer. Então, as cidades, as indústrias se desenvolvem ao longo desses rios. Aqui, aquilo que eu disse para vocês, mostrando lá no mapa principal, né? O Ganges, né? A nascente, o caminho dele para o litoral aqui da Índia, né? As nascentes em áreas altas. Observem lá no mapa de relevo que nessa porção nós temos lá o Planalto do Tibete, a Cordilheira do Himalaia, as partes mais altas, onde nascem esses rios e se encaminham em gravidade aí pelo relevo para as partes mais baixas do continente asiático, que é a porção litorânea, lá onde está o oceano, nas planícies, para desaguar nas águas salgadas, né? Aí os vários rios, os caminhos que eles fazem, né? Observem os nomes deles e tenham em mente o desenho do relevo onde essa hidrografia está localizada, onde esses rios estão localizados. O rio Ganges, né? A Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete são grandes centros dispersores de água do continente. Então, ali de onde as águas nascem e se encaminham para o continente asiático, né? Um dos rios mais importantes é o Ganges, que nasce no Himalaia e deságua no Golfo de Bengala. É conhecido pelo seu significado religioso, é muito importante para os indianos. Para eles é conhecido como o rio sagrado, né? A religião deles, em grande maioria, é o hinduísmo, né? Eles acreditam que se banhando no rio podem purificar a alma. Então aqui tem uma foto do Ganges, na Índia, eles se banhando para o banho sagrado nas águas do rio sagrado, né? Tem toda uma conotação religiosa esse rio para eles. Características naturais aqui é o clima. Então, a gente já disse aí anteriormente que a localização, a grande extensão no eixo norte-sul do continente asiático propicia a variação climática grande também. Passa por vários climas, temperaturas, né? Tem uma variação de paisagens, considerando a vegetação e o padrão climático. Então, por ter terras no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, até o Círculo Polar Ártico, que é o extremo norte, né? Considerando a parte mais ao sul do continente asiático, são terras abaixo da linha do Equador. E até o Círculo Polar Ártico, que é o extremo norte do continente asiático, né? A Ásia possui desde climas equatoriais, que são muito quentes, a linha do Equador é a área mais quente, né, do planeta Terra, até climas polares, que são mais frios, quanto mais distante da linha do Equador, depois do círculo polar, são climas polares, né? Para ter uma melhor compreensão dos climas asiáticos, deve-se considerar 3 fatores, né? O continente tem sua maior parte na zona temperada norte, então está lá entre, a zona temperada norte está entre o círculo, o trópico de Câncer e o círculo polar
ártico, então, Trópico de Câncer, a Círculo Polar Ártico, é a localização dessa zona temperada norte. Então, a grande parte do continente asiático está nessa faixa aí. A forma como o relevo é distribuído no sentido leste-oeste dificulta a circulação das massas de ar, tanto quentes quanto frias, né? Então, o relevo é uma barreira grande para a circulação de massas de ar e também influencia a questão dos climas e a variação de temperaturas. As montanhas extremamente altas impedem a entrada de massas de ar marítimas e a consequência disso são regiões áridas, então desérticas, secas, né? Então tem um mapa aqui mostrando essa caracterização para vocês, né? Então aqui tem os climas, clima equatorial, então próximo à linha do Equador, os climas mais em vermelho, né? Olha a linha do Equador, aqui, olha, a localização dos climas equatoriais e tropicais próximo, olha, equatorial, tropical, subtropical, tudo próximo à linha do Equador, em volta dela, que tem, são climas de padrão mais quentes. Aí tem o Trópico de Câncer aqui e o Círculo Polar. Então, aqui a variação dos climas da zona temperada, chamada zona temperada norte, né? Descendo aqui para que vocês possam ver, olha aqui, os mais quentes, e aqui uma condição do clima indo para o Mediterrâneo, para a região mais alta, ali em verde, olha, mais altas latitudes, né? Quando a gente fala baixas latitudes, Equador é 0 latitude. Conforme vai se distanciando da linha do Equador, nós vamos ter o aumento das latitudes, né? Então, baixas latitudes, próximo à linha do Equador. Médias latitudes, altas latitudes. O continente asiático tem essa condição latitudinal, né? Aqui, os climas mais frios. Aqui está o temperado e aqui os mais frios. Então, essas áreas aqui nesse tom arroxado, conforme ela vai se intensificando, são as áreas mais frias do continente asiático, de climas mais frios. Então, percebam aqui, olha, a zona temperada, que é do Trópico de Câncer ao Círculo Polar Ártico, que é a maior concentração dos climas, né? São climas dentro de zona temperada no continente asiático. Então, uma menor porção aqui dentro do Círculo Polar, que é esse bem roxo, tá vendo? Mais frio de todos, que é o clima polar aqui, dentro do continente asiático. E uma porção de clima também mais quente, e a área desértica que está aqui em amarelo, as áreas desérticas do continente asiático aqui. Tá? Então, observem bem o mapa para melhor execução das atividades. Então, aqui tem um destaque para o clima de monções, né? Está dizendo que ele não aparece lá no mapa, mas ele é bastante importante ser compreendido dentro do continente asiático, e por isso aparece uma instrução à parte para vocês aqui. Então, são influências dos ventos, do regime de chuvas do sul e sudeste asiático, tá? Durante o verão, os ventos úmidos se deslocam do oceano para o continente. Então, da parte que é o mar ali, que é o oceano, ventos sopram dali para dentro do sul e sudeste do continente asiático, trazendo umidade, né? E provocando chuvas. Durante o inverno, isso se inverte. Os ventos sopram na direção continente, de dentro do continente para o oceano. O continente fica frio e seco. Aqui tem uma ilustração disso que eu acabei de dizer para vocês, tá? Do sentido do deslocamento no inverno, né? De dentro do continente para fora, e no verão do oceano para dentro do continente, trazendo umidade, trazendo mais chuvas, né? E os períodos aqui, para que vocês entendam quando acontece. Um regime de chuvas muito intenso, que muda totalmente a vida e o uso e ocupação dessas áreas para essa população do sul e sudeste asiático, interfere muito na vida deles, né? Tem um vídeo aqui para que vocês compreendam melhor o que são essas monções, eu aconselho a ver com cuidado, para que compreenda bem essa realidade aí, volte no mapa, volte nas instruções para entender melhor. Aqui a característica em foco, característica natural em foco é a vegetação.
Então, uma característica física, natural, importante que está associada ao clima. Quando a gente analisa a vegetação, a gente precisa sempre fazer uma análise junto com o mapa de climas do continente asiático ou qualquer outro. Quando você estiver analisando vegetação de uma determinada área, de um determinado país, é bom que você analise junto o clima, porque uma coisa está relacionada à outra, né? Também o relevo, e tem um mapa com as fronteiras entre os países, o nome dos países, para fazer um estudo mais detalhado, mais aprofundado, né? Bom, aqui, olha, quando a gente fala de vegetação, percebam a localização dos climas na delimitação dos paralelos principais. Olha, o Círculo Polar Ártico, e como a gente viu lá no mapa anterior, acima desse Círculo Polar Ártico, que são as máximas latitudes, altas latitudes, né? Aqui estão climas polares, muito frios, os mais frios do planeta Terra. Então, a porção do continente asiático, que tem as temperaturas mais baixas, e a vegetação está relacionada a isso. A gente vai ver olhando para a legenda desse mapa aqui. Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, que está aqui, ó, nessa linha pontilhada, nós temos os climas temperados. Consequentemente, as vegetações relacionadas a esse padrão climático, a esse padrão de umidade, de chuvas, tá? E abaixo do Trópico de Câncer, até essa proximidade da linha do Equador, um pouco abaixo da linha do Equador, estão os climas tropicais equatoriais. Também a vegetação correspondente a ele, nós vamos ver aqui dispostos nesse mapa, tá? Então, as vegetações estão diretamente relacionadas ao padrão climático das regiões, né? Então, aqui, lá nas áreas mais frias do continente asiático, olha o tipo de vegetação. Na polar, tundra e a floresta de coníferas, que é a taiga, né? Então, olha aqui. A tundra e a taiga. Coníferas são tipo de vegetação bastante comum nessa área temperada, que compõe as florestas temperadas, né? Que tem o tipo de folhas cônicas, parecendo uma agulha, né? Da família dos pinheiros, para que vocês entendam um pouco melhor. Então, quando a gente vê aqueles filmes mostrando florestas temperadas, tem aquela grande quantidade de variações de pinheiros, né? Parecendo pinheiros para a gente, né? O que a gente mais está familiarizado, né? A denominação com a qual a gente está mais familiarizado. Aí tem a vegetação de altitude, ainda floresta temperada, no amarelo, a vegetação mediterrânea, a pradaria, estepe, vegetação desértica, então as áreas desérticas, aquelas que eu mostrei para vocês, então façam a localização, ó, as áreas desérticas que a gente viu antes, a localização delas, né? Façam a localização dentro do mapa de relevo, associando a condição de relevo desses lugares e ao padrão de temperaturas, para compreender melhor. As savanas de vegetação próximo do que nós temos, para um comparativo do que nós conhecemos, do cerrado, né? São vegetações de árvores mais baixas, um pouco mais esparsas, né? Próprio de climas tropicais. Olha a localização das savanas aqui, ó, dentro de área tropical, indo entre o trópico e a linha do Equador, né? Como na localização do que temos aqui no Brasil, mas no Brasil nós temos a linha do Equador passando pelo nosso país e o trópico de Capricórnio, né? Mas a padronagem de temperatura, ela tem muito em comum, e aí a vegetação dita savana aqui se assemelha muito à vegetação de cerrado que nós conhecemos aqui no nosso país, né? E a floresta tropical, que está aqui nessa região em verde, que é a área de vegetação próxima do que guarda-se as proporções e as variações de lugar,
mas para ter um padrão comparativo com floresta, do que nós temos aqui no nosso país, que é a grande floresta tropical equatorial, que é a floresta amazônica, né? Para eles lá, essa região aqui de floresta equatorial tropical. Aí a tundra, que é a área de vegetação de padrão de clima polar, muito frio, né? A tundra é formada por líquens e musgos, e é bastante pobre e passa a maior parte do tempo congelada, né? No alto verão, quando ocorre o degelo, a tundra ressurge, né? Então, quando é descoberta pelo gelo, esse gelo derrete, reaparecem esses musgos e líquens. Então, aqui tem uma paisagem mostrando o que é essa tundra daquela região polar lá, aquela região do continente asiático, está acima do Círculo Polar Ártico. A taiga, que é a região de coníferas, que eu disse para vocês ali, que é daquele espécie de árvores da família dos pinheiros, né? A taiga, coníferas, tem como espécies predominantes formações florestais que possuem folhas pontiagudas, em forma de agulha, para diminuir a perda da água, como o pinheiro, né? Da família deles aí. Olha aqui o padrão de formação de vegetação conhecida como taiga, tá? As coníferas, família das coníferas. Floresta temperada caducifólia, né? Que cai as folhas, tá? Então aqui olha o tipo de árvore, a floresta temperada caducifólia, que é aquela que vocês viram lá no mapa de vegetações antes, é um tipo de floresta temperada que em um determinado período do ano perde suas folhas. Esse tipo de composição vegetativa ocorre em lugares úmidos, de regiões temperadas, que não são submetidas a invernos tão rigorosos, né? Então, aqui, olha, o tipo de árvore fica amarelada, avermelhada e as folhas caem, né? Vegetação de montanha. O próprio nome diz, de áreas muito altas, tais como lá na Cordilheira do Himalaia, aquela área mais alta da região ali da Cordilheira do Himalaia, o Planalto do Tibete, ali para aquela região mais alta da Ásia, né? A vegetação é pouco diversificada, visto que o clima não é propício para o seu desenvolvimento. Ela é de maior parte na base de montanha e de menor parte nas áreas mais altas. Então, quando estamos falando de área montanhosa, nós temos a base da montanha, que são áreas que estão sofrendo elevação, mas são as mais baixas consideradas dentro desse tipo de relevo, né? Então, nessas áreas mais baixas da montanha, tem mais vegetação. Conforme vai subindo essa área montanhosa, em altitude, você sobe no relevo, mas você vai observar a diminuição da vegetação. Então, conforme aumenta a altitude, diminui a quantidade de vegetação, tá? Vamos ver isso aqui nesse infográfico, né? Então, ele mostra aqui imagem, informações numéricas, gráfico, né? Aqui tem um padrão de um gráfico de pluviosidade, né? Mostrando os meses, tá? Um climograma, tá? É um climograma mostrando os meses aqui embaixo, o padrão de temperatura nessa curva e o padrão de chuvas, o regime de chuvas essas colunas azuis, tá? Então aqui, olha, deste lado vocês têm os graus em temperatura e deste lado vocês têm a quantidade em milímetros de chuvas que ocorrem nesse que está sendo citado aqui, que é a região ali do Tibete, né? Está mostrando para vocês o padrão de chuvas, a temperatura durante os meses do ano. Isso é um climograma. Aqui, dentro dessa imagem, vocês podem perceber que vai subindo em altitude, aqui, olha, na base, a altitude de 1.000 metros. Olha o tipo de vegetação e o tipo de ocupação. Quando sobe para 2.000 metros, percebam que a gente vai ter um rareamento da vegetação, uma redução, uma diminuição, né? Quando subimos aqui para 4.000 metros, maior redução
da vegetação. Então, menos vegetação, maior altitude, que é aquilo que eu disse para vocês antes, né? 5.000 metros, menos ainda. Olha o tipo de vegetação mais rasteira, mais baixa, mais gramíneas, né? Quando subimos ainda mais, olha, 6.000 metros, 7.000 metros, a gente já tem uma cobertura de relevo tomada pelo gelo, e aí as vegetações, poucas resistem a essa altitude, tá? Então, conforme aumenta a altitude, diminui a vegetação e cai a temperatura, né? Então, subimos em altitude, temos a queda da temperatura também. Anotem essas informações, essas particularidades comparativas aí. Então, sobe em altitude, aumenta a altitude, reduz temperatura. Aumenta a altitude, reduz vegetação. A quantidade de vegetação, o tipo de vegetação. A vegetação mediterrânea, vegetação composta por árvores de pequeno porte, oliveiras, né, sobreiros aqui, presente na região do mar Mediterrâneo, por isso daí o nome dela de vegetação mediterrânea, né? Foi bastante desmatada ao longo do tempo, porque é um berço de ocupação, de civilização, início da civilização, né? Ocupada há muito tempo atrás. Sofreu muito com ações humanas, construções, industrializações. Junto com a industrialização, a gente já estudou antes, vem a urbanização, né? Então, aqui, um tipo de paisagem que é dessa região mediterrânea, o estepe, que é o tipo de vegetação de clima temperado continental, composto por gramíneas, arbustos de pequeno porte, né? Então, tá aqui, olha, o tipo de vegetação que é o estepe. Vegetação baixa. Vegetação de deserto, né? A vegetação de região semiárida, árida, ou extremamente árida, que é o chamado hiperárido aqui. A quantidade de chuva é baixíssima, então a vegetação aqui, ela é composta por um padrão de vegetação, vamos comparar com o que nós temos dentro dessa classificação de árido, semiárido aqui no Brasil, que é a Caatinga, tá? Então, guardem as devidas proporções, o padrão de vegetação é parecido, tá? Dentro dessa área do continente asiático. Então, é espinhosa, nas áreas que ainda é o semiárido, né, o árido, o hiperárido já não tem praticamente quase nada, né? Continuando aqui, a vegetação de savana, também conhecida como cerrado. Aí, lembra que eu disse para vocês? A savana, que nós temos o comparativo aqui com um padrão de vegetação do Brasil, é o cerrado, né? Uma vegetação mais baixa, de árvores mais de pequeno porte, galhos retorcidos. Então, se parece muito com o que nós conhecemos, com a paisagem do que temos aqui no Brasil, que é o cerrado brasileiro. Floresta tropical equatorial também se assemelha com o que nós conhecemos aqui no Brasil, que é a floresta amazônica, o padrão, tá? Guardem as proporções, mas se assemelha a isso para ter um nível comparativo, né? As florestas tropicais e equatoriais aparecem nas regiões próximas ao Equador, daí o nome delas, né? Equatorial, tropical. Apresentam elevadas temperaturas, altos níveis pluviométricos, significa que chove muito, né? Pluviosidade significa chuva, devido às altas temperaturas e umidade, né? Aqui um padrão, árvores bastante juntas, uma grande concentração, então de grande porte, médio porte e baixa composição de vegetação, né? Bastante denso, grande concentração de vegetação, né? Aí, eu passei aqui rapidamente, né? A comparação entre o mapa de climas e o mapa de vegetação, aquilo que eu disse para vocês. Quando a gente analisa o mapa de vegetação, a gente precisa ter em mente o mapa de climas. Ele está lá anteriormente, né? Mas é importante olhar novamente e fazer aquela comparação dos dois para compreender melhor a vinculação que existe entre clima
localização geográfica para a determinação climática e a existência daquela vegetação com aquela característica. Tá? Isso também tem os desdobramentos de ocupação humana, de biodiversidade, de variação de recursos naturais. Tá? Aqui as referências bibliográficas. Então, aqui você pode se aprofundar consultando as fontes utilizadas para a elaboração desse conteúdo na plataforma. Você pode visitar os sites, aqui tem blogs, né? Tem gráficos e tabelas utilizados, reportagens e vídeos utilizados nessa reportagem. Então, bons estudos a respeito do conteúdo. É importante ouvir as orientações, fazer anotações, voltar aqui depois de fazer suas anotações, voltar aqui na plataforma, no item exercícios, aspectos gerais e físicos, que aqui você vai ver Ásia, aspectos gerais e físicos, mas com exercícios que você deve fazer com cuidado, prestar bastante atenção nas alternativas propostas, rever os mapas, rever suas anotações. São 10 exercícios. Se perceber que ainda existem dúvidas, que houveram erros, retome, refaça os exercícios, anote suas dúvidas, para que a gente possa conversar sobre elas depois. Bom, sobre o quinto bloco, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero ter ajudado, ter contribuído para que vocês executem os exercícios da melhor forma. Até o próximo bloco, que será o sexto bloco, com a continuação dos estudos sobre Ásia.